Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para trazer mais um estudo da palavra do Senhor Deus. E hoje queremos estudar sobre três palavras muito relevantes no reino de Deus, muito importante na própria Bíblia Sagrada, que está em todos os livros da Bíblia. Mas nós não vamos poder estudar as três num vídeo só, senão o vídeo fica muito longo. Mas vamos estudar em três vídeos, para que não fique muito extenso o estudo. São três palavras usadas centenas de vezes na Bíblia Sagrada, em salmos, profecias, cartas, evangelho, no Antigo e no Novo Testamento. É a palavra pecado, transgressões e iniquidade. A palavra pecado, ela também inclui seus plurais, variações e derivações. Ela aparece cerca de 350 vezes a 400 na Escritura Sagrada, dependendo da tradução que ela é adotada. A primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia, está no livro de Gênesis, capítulo 7, capítulo 4, versículo de número 7, quando Deus fala com Caim, exortando, alertando ele para não cometer o pecado. Deus disse para ele: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, feliz, mas você agiu mal. E por isso, o pecado. Aí então, é a primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia. Está à porta e está à sua espera. Ele quer te dominá-la, mas você precisa vencer. Já a palavra transgressão, ela aparece cerca de 65 vezes na Bíblia. A palavra iniquidade, ela aparece aproximadamente 229 vezes na Bíblia, também dependendo da tradução que é utilizada. E o pior de todos é que a maioria dos cristãos, quando lê essas três palavras, lê como se fosse a mesma coisa, com nome diferente. Usam uma pela outra sem pensar que trata de apenas sinônimos exatos. Mas, se fosse assim, a mesma coisa. Por que o próprio Deus usaria três termos distintos ao longo de toda a Bíblia Sagrada? Se fosse igual, Deus não falaria, não ensinaria com três tipos de palavras diferenciadas. Só no Salmo de número 32, versículo 5, Davi escreveu confessando, está escrito: confessei o meu pecado, a minha iniquidade, mas não ocultei. Ele disse: eu confessei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Veja, nesse salmo ele fala das três palavras: pecado, iniquidade e transgressão. As três palavras na mesma frase, pecado, iniquidade, transgressão, se fosse idêntica, Davi estaria repetindo à toa. Mas Davi não era redundante. Ele estava descrevendo três camadas de gravidade diferente do mesmo problema. Três profundidades de condições humanas diante de um Deus santo. Veja como isso é sério. Quando você entender essas três camadas, duas coisas pelo menos vai acontecer em você. Primeiro, você vai enxergar a gravidade real daquilo que o ser humano vive. Segundo, todos precisam buscar o perdão e a reconciliação com o próprio Deus. Mas a primeira palavra que nós vamos estudar é a palavra pecado. O pecado no hebraico antigo, no Antigo Testamento, o termo principal é chatá. E no grego, no Novo Testamento, é hamartia. E as duas palavras carregam a mesma imagem original, que é errar o alvo, falhar em acertar o ponto. O ponto central da palavra é desviar do padrão do alvo, imaginar, e você deve imaginar um arqueiro, ele mirando no centro do alvo, puxando a corda, a flecha, mas quando ele solta, ela se desvia, passa ao lado e não acerta. Onde deveria acertar? Isso é chatá, isso é hamartia, isso é pecado. Por isso que Paulo escreveu
em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos, hamartia, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos ficaram abaixo do padrão, todos erraram o alvo da glória de Deus. Aleluia! Não apenas os piores pecados ou piores pessoas, não apenas os mais visíveis, todos. A questão, o que mais as pessoas não percebem é que o pecado não é apenas quando você faz algo horrível. O pecado é toda vez que você fica abaixo do padrão da palavra inerrante de Deus. Pode ser atitude, pode ser uma palavra, pode ser um pensamento, pode ser até uma omissão. Por isso que Tiago escreve capítulo 4, versículo de número 18. Ele é muito claro dizendo, muito claro falando, que quando eu quero fazer o bem e não faço, eu cometo o pecado. Então, pensando bem, cometer pecado, ou seja, pecado não é apenas fazer o que é errado, também é deixar de fazer o que é certo. Não precisa ser um ato descaradamente, algo terrível. Basta ir contra a palavra de Deus. A chave dessa palavra é desviar, errar o alvo. E tem mais aí no Antigo Testamento, Deus instituiu sacrifício até pelos pecados não intencionados. Está no livro de Números, capítulo 15, versículo de número 27. Isso mostra que o pecado não depende da sua intenção, mesmo quando você queria errar ou desviar. Aconteceu que a flecha saiu torta. Mesmo que você ainda não queria errar, não queria desviar, mas ainda assim o alvo não foi acertado, foi pecado. A flecha foi torta. Você mirou com cuidado, porque o problema é que porque os problemas mais profundos é a natureza pecaminosa. É o vírus que veio através do pai Adão, lá no jardim, onde ele se rebeliou contra Deus, se desviou, cometeu o pecado. Paulo descreveu a sua honestidade quando fala em Romanos capítulo 7, versículo de número 18. Paulo dizendo, olha, é Paulo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o que eu quero fazer não está em mim. Não consigo realizar o bem. O que Paulo está falando, fazendo, dizendo, num português bem brasileiro, é: eu queria acertar a mira no alvo, eu queria obedecer, mas a flecha se desviava. Não é por falta de vontade, mas por causa da natureza pecaminosa que habita no ser humano. Desde que Adão, aleluia, desde a queda de Adão, chamado pecado original, a partir deste pecado, Adão ficou como uma forma desviada. Como assim? Deus criou Adão em perfeição. Adão era perfeito, era santo. Só que quando ele pecou, ele produz pecadores. É como você pegasse uma forma de pão, aquela forma, tu coloca o pão, ela sai perfeita. O primeiro pão saiu perfeito. Só que a forma caiu de cima da mesa, bateu no chão e amassou. E você vai usar a forma de novo. Só que agora ela está amassada. Todos os pães que ali for produzido sairão marcados com a forma caída. Assim é o homem a partir de Adão. Todos que saíram a partir de Adão após o pecado saíram manchados, contaminados, com a natureza caída. Veja, isso é muito sério. Romanos capítulo 12, versículo 2, o escritor Paulo diz: e não conformeis. Conformeis é entrar na forma, com este mundo, ao mundo de uma forma marcada, desviada, mas transformais pela renovação da vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O pecado, então, é um termo mais abrangente, muito mais complexo que você ou qualquer pessoa pode imaginar. Mas a Bíblia Sagrada, que é o livro de Deus, a inerrante palavra do Espírito, constituinte dos céus, e também é o cajado peregrino, a bússola do viajador, e nos nossos dias ela é também o GPS dos que querem chegar no céu. Ela mostra como você pode vencer o pecado. O próprio João Batista, capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 29, diz, apontando para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia continua mostrando como deve fazer para receber o perdão. Está em 1 João, capítulo 1, verso 7. Se, porém, andar na luz,
como na luz ele está, temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todos nossos pecados. A Bíblia continua mostrando quem pode perdoar pecado em Romanos capítulo 5, versículo 20, a qual Paulo escreveu na parte B: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Marcos 2,17, ele mostra o motivo, a missão que Jesus, o Messias, veio para a terra. Jesus disse: eu não vim para chamar o justo, mas para salvar, chamar os pecadores. O nome de Jesus significa o Senhor salva, Deus salva. Paulo escreveu, ou melhor, Paulo falou, e o próprio Marco escreveu, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Melhor dizendo, Pedro disse: portanto, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Jesus Cristo. O mundo jaz o maligno, o homem é pecador, mas o único caminho para a salvação é através de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu, ninguém é salvo, ninguém vem a Deus senão através de mim. Que Deus possa falar forte ao vosso coração e você possa saber que precisa de Jesus para receber o perdão dos vossos pecados e ter seu nome escrito no livro da vida. Que Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor esteja convosco.